Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Senhor nosso Deus, meu Pai, eis-me aqui para conhecer, para aprender mais de Ti, Senhor. Queremos as verdades que libertam, queremos a Tua palavra viva e eficaz em nossa vida. O meu coração, Senhor, está aberto para o Teu ensino, para o Teu conselho nessa manhã, para a Tua verdade, Senhor. Queremos, através da Tua palavra, ter dias melhores sobre a terra, Senhor. Queremos reinar em vida. Não queremos viver um inferno de vida. Queremos reinar em vida. Em um nome do Cristo ressuscitado. E declaramos e recebemos o dia de hoje sendo o melhor dia de nossas vidas, em um nome do Senhor Jesus. E você que recebe, diga amém e graças a Deus. Louve ao Senhor bem forte. Receba hoje sendo o melhor dia da sua vida. E o nome da reunião de hoje tem por título, anote: o caminho da salvação eterna já está feito, já está realizado. Você que me acompanha aí do outro lado, eu vou repetir para você anotar: o caminho da salvação eterna já está feito, em o nome do Senhor Jesus. Na graça, meus irmãos, não precisamos absolutamente fazer nada para sermos salvos. Na nova aliança, a salvação eterna se herda, porque já nos foi dada por Cristo Jesus. E não sou eu, não é a minha ideia que afirma isso, é a palavra do nosso Deus. Para um sistema religioso que está aí fora, que fala o tempo todo de salvação e que põe medo nas pessoas e que fala que se perde, eu dizer nesse momento que o caminho da salvação eterna já está feito é uma loucura, porque se prega lá fora que você pode perder. E se a salvação se perde, se põe a pensar: Jesus tem que voltar novamente através de um ventre, e a gente vai ter que esperar ele completar 33 anos para sermos salvos. Se a sua vinda não salvou, a gente vai ter que esperar ele voltar de novo, participar de carne e sangue e completar 33 anos para ir à cruz mais uma vez para nos salvar. Mas a palavra diz que uma vez e para sempre essa questão já foi resolvida, e nós temos que crer nisso. E você que está me ouvindo aí do outro lado, por mais que lá fora diga que não, que se perde, não é bem assim. O sistema complica o tempo todo as coisas do reino de Deus. E está claro em Efésios 2:8 essa questão. Vamos começar por Efésios 2:8. Receba você com a mente de Cristo na hora de ler a Bíblia, seu coração aberto para receber a palavra. Você que está aqui e você que me acompanha aí do outro lado da internet, receba o teu coração aberto para receber a palavra de hoje, porque as palavras que estão escritas na Bíblia mata, mas as mesmas vivifica. Por que mata? Porque quando você não tem discernimento, você fica como muitas pessoas que estão aí fora, confusas e perdidas, e sem a certeza da salvação, e pensando o tempo todo que existe um diabo e um inferno para tragar o seu espírito. Então, o que está escrito aqui mata, mas o mesmo que está escrito aqui vivifica, quando nós temos a mente de Cristo ativada, a sabedoria predestinada para entender a palavra de Deus. Meus irmãos, por falta de discernimento de muitas igrejas, de muitos pastores, tem pessoas que estão loucas, perturbadas aí fora, fanáticas. Você conhece gente assim. Há um fanatismo, há uma loucura.
Há um pensamento de diabo o tempo todo em tudo. Para ela tudo é motivo de inferno, tudo para ela é motivo de perdição, tudo para ela é motivo de perder a salvação sobre a terra, por causa da falta de discernimento na palavra de quem? De Deus. Então, as letras que estão aqui mata quando não há compreensão, a mente de Cristo. Mas as mesmas vivificam quando você tem a sabedoria predestinada. Amém? E eu recebo você com a mente de Cristo ativada em nome de Jesus. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém o quê? Se glorie. Em graça, você tem que estar livre dessa preocupação. Você que está aqui e você que me ouve aí do outro lado. Livre dessa preocupação. A salvação do seu espírito já foi algo consumado, realizado por Cristo Jesus. Essa história que muitos pastores contam no altar, olha, Jesus está chorando, Ele está sofrendo, porque você não aceita Ele. Você precisa aceitá-lo. Aceita Jesus agora. Olha, semana passada 3 pessoas aceitaram e foram salvas. Mentira, porque a salvação já foi realizada. É um caminho consumado, é um caminho feito. Então não existe isso. Eu aceito agora e Ele me salva. Já foi, diga, já foi consumado. Amém? E depois no verso 9, o apóstolo Paulo diz: não é por obras, não foi porque você veio à igreja, começou a participar do congregar, de receber a palavra, não foi porque você andou de joelhos, pagou uma promessa, também não foi por causa de uma vigília que você participou um dia na igreja do sistema e tomou posse da salvação. A Bíblia diz aqui de forma muito clara em Efésios 2:8, a salvação é dom de Deus. Então não foi por nada que você fez ou deixe de fazer. Não foi porque você foi bonzinho durante um tempo da sua vida e você, puxa vida, eu recebi a salvação, eu me comportei bem. Tem pessoas que, quando estão no velório, até comenta: essa mulher aí era uma santa mulher, estava na igreja, ela foi salva, mas aquele outro irmão que morreu lá, aquele sem vergonha, estava até afastado da igreja. Esse aí com certeza não recebeu a salvação. Mas se a salvação é dom de Deus, fazendo você ou deixando de fazer, não é por suas obras, foi pelo esforço de quem? De Cristo. Pense no ladrão da cruz. Toda a sua vida foi de ladrão, de malfeitor, e pagou um alto preço por viver em desvio de conduta, por sua corrupção, por sua maldade. Mas como era um escolhido de Deus, um espírito predestinado, uma ovelha, ali dentro daquele corpo, o que disse Jesus? Ainda hoje estarás comigo aonde, dona divina? No paraíso. Você não foi feliz porque viveu uma vida corrupta. Você não reinou em vida porque viveu uma vida na maldade. Mas segundo o teu espírito, você estará com o Pai ainda hoje. Então veja, não é por suas obras. E detalhe, atenção você que me ouve aí do outro lado. Só Deus sabe quem é dele e quem não é. Não é nenhum pastor sobre a terra que vai dizer quem é salvo e quem não é.
Esse julgamento só pertence a Deus, não pertence a pastor religioso nenhum. Ah, o fulano era da igreja, esse sim foi salvo. Eu até falei para a esposa dele lá no velório. Já o outro não. Esse julgamento só pertence a Deus. E a crucificação de Jesus, com os dois malfeitores, é um bom exemplo a se pensar. Porque só uma pessoa pôde dizer ali quem era a boa semente e a que não era. A que estava salva e a que não estava o quê? Salva. Então só Deus pode julgar essa questão. Ninguém sobre a terra, nem você, nem eu, pastor algum pode dizer, esse é salvo, esse não é. Só o nosso Deus. E veja que Deus em Cristo Jesus realizou esse julgamento. Ele estava sendo crucificado e de cada lado um ladrão. E só para um ele disse o quê? Estarás comigo ainda hoje aonde? No paraíso. Ali estava a representação das duas sementes. Olhando caótica física, se tivesse um cristão religioso naquela época de campanhas e correntes, nenhum dos dois estão salvos. Não é verdade? Nenhum dos dois. Mas veja que Deus, ele sonda mentes e corações. O olhar de Deus não é segundo a carne. O homem olha a aparência, porém o nosso Deus olha lá dentro. E tinha um que dentro era ovelha do Senhor. Então, não cabe a homem algum sobre a terra realizar julgamento. Então, a salvação é dom de Deus. Não é por algo que você faça ou deixe de fazer. A salvação do Espírito não se perde, nunca. É algo eterno. E Jesus também afirmou isso. Não é apenas Paulo que traz essa verdade. O Senhor Jesus também falou, olha, é algo eterno. Mesmo que você queira anular o que Jesus fez com os seus erros e falhas, eu vou fazer algo bem feio, sabe? Mas eu vou errar mesmo. Eu vou me perder nesse mundão. Você vai perder a sua salvação diária, que o Evangelho diz que você tem que desenvolver. Você vai deixar de ser feliz. Esse erro, além de trazer sofrimento, pode trazer muitos malefícios. Você pode perder a sua saúde. Pode trazer muito sofrimento. Mas a salvação eterna, a salvação do seu espírito, você nunca perde. A salvação não se perde. Amém? Mas você pode perder a paz. Você pode perder o teu reinado sobre a terra. O ladrão da cruz não foi feliz. Teve que se esconder o tempo todo. Teve que fugir o tempo todo. Carregou uma vida inteira um peso na consciência. Não é verdade? Porque quando a gente rouba, quando a gente faz mal a uma pessoa, insiste nesse mau testemunho, a gente carrega um peso a vida inteira. Olha, abençoado, e a pior coisa que tem, a pior cadeia que tem, é você andar sobre a terra com peso de consciência. Meu Deus do céu, não existe prisão mais horrível do que você andar com a consciência pesada. Porque aonde tu vai, o peso te acompanha. Tu dorme, mas ao acordar, está lá o peso na tua consciência. Daquele mal que você fez, daquela pessoa que você enganou, daquela mentira que você vive insistindo nesse mau testemunho. Dessa prisão, meu filho, dessa situação, enquanto você não anula essa situação de carne, você não é feliz sobre a terra. É horrível isso. A pior coisa que tem é você andar sobre a terra com peso no coração, com o pesar das situações de carne. Abra em João, livro histórico, capítulo 10, a partir do verso 27. E vamos aqui a mais uma evidência. João 10, 27. E assim diz João, livro histórico, 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Deus sabe
quem é dele. Só ele sabe quem é dele. Quando ele fala, quem é dele vem. Verso 28, grife. Eu lhes dou a vida o quê? Eterna. Morreu e ressuscitou, já deu. Morreu e ressuscitou, já deu. Então ele está dizendo, eu dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Mesmo que existisse um Satanás, um demônio, com rabo, chifre, andando por aí, poderia tirar da mão do Senhor uma ovelha dele. Porque é de Deus, o diabo não pega. Se tivesse vivo andando por aí. Mas como ele está destruído, Hebreus 2,14, aí aqui não pode mesmo. Jamais. É algo eterno. O que é algo eterno? É algo que não tem fim de existência. Que não pode acabar jamais, não tem fim. Coloque isso na sua cabeça, abençoado. Algo eterno não tem fim de existência. Mesmo que você queira. Eu não quero ser salvo. Você não pode anular isso. Eu vou parar de congregar, sabe? Eu não vou mais ler a Bíblia, não vou fazer mais nada diante desse Deus. Você permanece um incrédulo salvo. Pastor, vou fazer pior. Eu vou roubar o banco. É um que tem lá perto de casa. Numa casa lotérica. Um ladrão salvo. Para sempre. Preso, salvo. Algemado, mas salvo. Vai sofrer em vida, não vai ter mais a liberdade gloriosa, porque tudo nos convém. Mas nem tudo você deve fazer. Roubar um banco, você não deve. Vai perder a sua liberdade, a alegria de estar livre, andar, ir aonde você deseja, estar com a sua família, etc, etc. Então, mesmo que você queira, você não muda o que Deus em Cristo já fez. Nenhum pastor pode tirar isso de ninguém. Quantas pessoas estão me ouvindo agora? Muitas. Talvez carregam uma palavra ruim no coração, na cabeça, na mente. Falaram, pastor, que por causa do erro do passado eu perdi minha salvação. Mentira. Você sabe o que você perdeu quando você cometeu aquele erro. Você perdeu a alegria, o sabor da vida, não é verdade? Desconstruiu o teu casamento, aquela situação. Levou você a perder tudo que você construiu com aquele homem, com aquela mulher. Você perdeu o seu emprego, o respeito das pessoas. As pessoas não acreditam mais em você. Foi isso que você perdeu. Por insistir em ser uma pessoa que mente, que misericórdia. Foi isso que você perdeu, mas a salvação não. Isso fique bem claro em nome de Jesus. E não para por aqui não, hein? O que é eterno não tem fim. Deus também falou isso através da boca do profeta Isaías. Profetizou isso. 51:6. Boa ideia, né? Vamos lá. 51:6, Isaías. E começa assim, Isaías 51:6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra envelhecerá como um vestido. Os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será o quê? Anulada. Louvado seja Deus, eu recebo essa palavra. Abençoado de Deus, que coisa linda. Nada pode anular a salvação do Espírito. Que coisa boa, meu Deus. E o inferno, pastor? Porque enquanto o senhor está falando aí, ministrando a salvação, eu estou pensando aqui no inferno. O inferno é a nossa consciência, amado de Deus. Você que me ouve aí do outro lado. Quando andamos em práticas, em situações que não convêm. Quando a gente não se volta para Deus.
quando a gente está insistindo em dar um mau testemunho. Inferno é aqui. E aqui o negócio pega fogo. Pega ou não pega, abençoado? Misericórdia. Quando você faz mal a alguém, pega fogo. Quando você vive espalhando ódio no coração de outras pessoas com fofoca, aí pega fogo. O inferno aqui pega fogo. Misericórdia. Quando você faz vingança com as próprias mãos e chega até a matar uma pessoa. Se não mata fisicamente, mata de raiva, né? Aí pega fogo o inferno. Inferno é quando você rouba. Inferno é quando você insiste em viver uma vida de mentiras. Isso é inferno. É quando a pessoa está no fundo do poço, na carne. Você está vivendo um inferno de vida, abençoado. Olha o que diz o livro de Provérbios 15, 24, com grande sabedoria acerca disso. Sem nenhuma dificuldade de compreender. O verso por si só, ele fala, ele nos ensina isso. Provérbios 15, 24. E começa assim, Provérbios 15, é o capítulo, verso 24. Atenção, você que me acompanha aí do outro lado da internet. Para o sábio, há o caminho o quê? Da vida que o leva para onde? Para cima. A fim de evitar o inferno, embaixo. Então, inferno é aqui. Quando você é refém de situações dessa carne, abençoado. Quando você está no fundo do poço. Quando você não evita certas coisas, então você vive o inferno de vida aqui. É a sabedoria, é o se voltar para Deus, é a conversão que evita você de viver o inferno de vida aqui. É por isso que Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele diz: olha, vamos desenvolver a salvação. Vamos evitar situações de carne para a gente ser feliz aqui sobre a terra. Vamos a Filipenses, capítulo 2, verso 12. Filipenses 2:12. Filipenses, capítulo 2, verso 12. Tem até um subtítulo em negrito: o desenvolvimento da salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vosso o quê? Salvação, com temor e tremor. Amém? Porque Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. A salvação que Paulo está se referindo aqui, falando aqui, é a salvação cotidiana. Todos os dias, abençoado, você tem que procurar ser salvo do maior inimigo que você tem. Você é o seu pior inimigo. Você mesmo. Misericórdia. E temos que ser humildes para reconhecer isso. Segundo a carne, somos horríveis, péssimos. O que salva a gente é o espírito alimentado. Caso contrário, você é um bicho papão todo santo dia. Você é o seu maior inimigo no tocante à carne, abençoado. Durante o dia, se passa muitas coisas em nossa carne. Não é verdade? Passa ou não passa? Que se você não anula, destrói a sua vida, destrói a sua saúde, destrói o seu casamento, leva você a perder tudo que você construiu nesse casamento. Meu Deus, tem tanta coisa que passa na cabeça, que se você não dá um freio, que se você, meu Deus, não recebo, eu anulo essa questão, acaba com tudo. Aquelas obras da carne que estão lá em Gálatas, destrói tudo. Um pensamento de prostituição, se você não anula essa questão, se você deixa o pensamento se consumar, é como diz lá, você não herda o reino de Deus, você não reina em vida, você não tem paz, porque o reino de Deus é os frutos do Espírito. Eu me faço entender?
E por aí vai. Agora, verso 14, Filipenses, capítulo 2. Paulo aqui explica o que é desenvolver a salvação. Olha só. Uma vez mais, o comecinho do verso 12. Vamos lá. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Amém? Você tem que ter um coração livre dessas coisas. Murmurações o quê? E contendas. É você também não guardar ódio no seu coração, amém? Eu não vou andar com esse sentimento, eu anulo em nome de Jesus. Nesse momento você foi o quê? Salvo. Nesse momento você desenvolveu a sua o quê? Salvação. Meu Deus, eu tenho toda a oportunidade de fazer um caixa 2 aqui no meu trabalho. De separar um dinheiro para mim, caixa 2. Mas não vou fazer isso não. Eu recebo que o meu Deus vai me prosperar em nome de Jesus. Nesse momento você foi o quê? Salvo de você mesmo. Porque você é o seu pior inimigo. Então nesse momento você está desenvolvendo a sua salvação. Em nome de Jesus. Uma outra questão a se pensar. Evitar de trazer um determinado assunto que vai trazer desarmonia para dentro da sua casa. Nesse momento você está sendo salvo de briga, de violência, de agressão, etc, etc. Abençoado, eu declaro você sendo sábio dentro da sua casa. Eu vou evitar um determinado assunto, porque se esse assunto surge, vai tirar harmonia aqui dentro. Então, evita. Nesse momento você foi salvo de uma confusão. Nesse momento você foi salvo de tanta coisa ruim. E você está desenvolvendo a vossa o quê? Salvação. É como Paulo diz aqui, ó, no verso 14, Filipenses, capítulo 2. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros o quê? No mundo. Então, eu estou aqui para ser um ponto de luz. E se tratando da salvação do Espírito, esse caminho já está feito, já está consumado. Porém, a salvação diária, eu tenho que estar sempre construindo ela na minha vida, eu tenho que estar sempre buscando. Amém? Essa salvação você tem que buscar ter ela todo dia, para que você tenha paz aí dentro, em nome de Jesus. Digo, receba essa palavra. Agora, voltando às considerações da salvação eterna, é uma questão consumada, e veja o que diz com clareza, ainda mais a respeito disso, Hebreus 10:10. Hebreus capítulo 10, verso 10. Olha só. E assim diz o Evangelho, Hebreus, amados do Senhor, salvos, sempre salvos. Capítulo 10, verso 10. Nessa vontade é que temos sido o quê? Santificados. Vai vendo. Mediante a oferta do corpo de Jesus o quê? Cristo. Uma vez por todas. Esse Cordeiro tirou o pecado do mundo quantas vezes? Uma vez e para sempre. Se você recebe, você que está aí do outro lado, que a salvação se perde, repito, então Jesus tem que vir novamente, nascer no ventre de uma mulher virgem, como aconteceu, e você vai ter que esperar, abençoado, ele completar 33 anos para você ser salvo. Então senta e espera.
Você que recebeu a palavra do sistema religioso, que você perdeu a salvação. Nós aqui, porém, não vamos esperar 33 anos, coisíssima nenhuma. Porque eu creio completamente no que está escrito aqui. Uma vez e para sempre. A salvação não se perde. E louvado seja o nosso Deus. E tem mais, ainda aqui em Hebreus, capítulo 10, verso agora 17. Ou melhor, 14. 10, 14. Depois em casa você lê o 17. Mas o objeto para o tema de hoje é o 14. Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta, quantas ofertas? Uma. Aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo o quê? Santificados. Se Ele te fez perfeito para sempre, então eu e você estamos salvos o quê? Para sempre. E o que é para sempre? Qual o entendimento que você tem para sempre? É de hoje para amanhã? É desse mês para o mês que vem? É desse mês para dezembro ou janeiro? Ou é algo eterno? Eterno. É para sempre. Veja, é como eu disse no princípio. A letra que está escrita aqui mata. Mas a mesma vivifica. Quando um pastor está lendo a palavra de Deus com olhos iluminados. A gente viveu anos e anos da nossa vida sendo enganados. Em nome de Deus. E o pastor com a Bíblia na mão enganando a gente. Falando que você estava à beira de perder a salvação. Que existia um capeta, um demônio dentro de você e o teu marido junto. E o teu filho, por não estar na igreja, estava uma legião de demônios. E aquela dúvida, aquela angústia. Meu Deus do céu, meu filho não está na igreja, se morrer amanhã, vai para o quinto do inferno. Porque no sistema religioso, é inferno direto, não tem escala. Já o católico não, tem um purgatório. Calma aí que aqui a gente age melhor. Pelo menos aqui tem um purgatório. Sai daí e vem para cá, porque lá é direto para o inferno, hein? Não tem nem escala. Mas aqui, irmãos, em nome do Pai, do Filho, tem um purgatório. Né? Né? Tem uma escala. Você não vai logo direto. Ó, sem escala ou com escala, abençoado. Você é salvo, sempre salvo. Ponha isso na sua cabeça em nome de Jesus. Vamos aqui, uma vez mais, recorrer ao Evangelho. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 8. 1:8. E começa assim, ó. O Evangelho, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 mesmo. Foi isso que eu disse. A partir do verso 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, no caso Paulo, né? Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. Amém? Vai nos salvar ou já nos salvou? Nos salvou. Olha, abençoado, nessa vida, você pode perder coisas materiais, você também pode perder a alegria, a confissão, o ânimo por causa de uma notícia ruim, mas a salvação nunca. Você pode perder muitas coisas daqui, mas a salvação não. Acordar de manhã sem vontade de orar e perder a confissão naquele dia, mas a salvação não. Você pode perder o ânimo, mas a salvação não. A paz, com aquela notícia que veio pelo telefone ou pelo WhatsApp, mas a salvação nunca. Somos salvos. E aqui diz que não foi por obras. Uma vez mais o Evangelho afirma isso. Louvado seja o nosso Deus por essa palavra. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras,
Foi no dia que você se batizou nas águas? Foi no dia que você participou da vigília do bispo lá? Na catedral? Amém, pessoal? É na catedral. Amém ou não amém? Na vigília. Foi na vigília? Não. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos o quê? Eternos. Já estava determinado por Deus a salvação, que nenhum espírito, nenhuma ovelha dele se perderia. Amém? Pastor, com essa palavra, o que é que eu tenho que fazer em graça? Com esse conhecimento, aceitar que Ele te salvou. Você não tem que fazer corrente, não tem que fazer vigília, você tem que buscar a salvação eterna do seu espírito. Você tem que aceitar. Agora, procurar buscar a salvação o quê? Diária. Amém? Com relação à salvação espiritual, você não tem que se preocupar com ela. Você tem que se preocupar com a sua salvação diária. Porque o seu espírito nunca matou, nunca roubou, nunca adulterou, nunca fez nada de errado. Quem faz isso é a carne. Quem faz isso, quem comete essas questões, é a carne. Não é verdade? Que se você anda por essas questões, por essas situações, você está perdido. Você não tem paz. Você vai sofrer. Você vai viver uma vida de perdas. E perdas grandes. Você tem que se voltar para Deus. Para não viver o inferno de vida que é aqui embaixo. Amém? Vejamos o que diz o livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19. Para aclarar ainda mais essa questão das obras da carne. É ela que tira a tua felicidade aqui sobre a terra. A tua salvação no tocante à felicidade, a paz, o bom ânimo, o amor, o perdão. Você que está aqui, você que está me ouvindo, tem que procurar salvar-se disso aqui. E vamos ler. Gálatas 5,19. É disso aqui, ó, que você tem que se livrar, anular da sua vida. Para você ser salvo no sentido da vida diária aqui sobre a terra. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Inclusive idolatria é você amar mais alguém da família do que a Deus. Você vem à igreja aqui por causa de quem? Por causa, por exemplo, do teu filho ou por causa de Deus? Pensa aí. Pastor, eu venho exclusivamente por causa do meu filho. E eu peço o tempo todo por ele. Ajuda meu filho, liberta meu filho, dá emprego para meu filho, dá dinheiro para meu filho, faz meu filho feliz. Oh, meu filho! Eu só venho por ele. Então você ama mais o seu filho do que a Deus. E Jesus falou: quem ama mais o seu pai, a sua mãe, seu esposo, seu marido, seus filhos, seja lá quem for, não é digno de mim. Mas tem pessoa que não acredita nisso, não tem problema, mas tá, escrito está. Escrito está. Você tem que vir à igreja, congregar, por causa de Deus. Amém? Por causa do seu filho, é idolatria. Por causa do marido, é idolatria. Eu só venho aqui por causa do meu familiar. Eu já presenciei isso aqui ao vivo. Diversas vezes. Me lembrei agora de uma abençoada que estava congregando aqui. E depois, com o tempo, ela revelou que ela estava congregando por causa do filho. Por telefone ela falou para mim: pastor, eu não vou mais. Mas por que, abençoada? Meu filho não passou no concurso, não conseguiu emprego,
eu vou para outra igreja lá da Campanha e da Corrente, porque diz lá que o milagre é urgente. Então ela estava aqui congregando por causa do filho, não era por causa de Deus. Então veja, há muita idolatria no coração de muita gente. Quando fala de idolatria, a pessoa logo puxa o pensamento para a imagem, né? Isso eu não tenho. Mas de repente tem pelo filho, pelo dinheiro. Tem pessoas que amam mais o dinheiro do que a Deus. E briga pelo dinheiro, quebra o pau dentro de casa. Misericórdia. Por coisas materiais. Tem pessoas que é um verdadeiro fiscal, um verdadeiro policial. Deixa eu ver isso aí. Cadê? Abra a carteira. Cadê o extrato? Deixa eu ver. Ui. Uma coisa horrível. Isso denota que a pessoa ama mais as coisas daqui do que a Deus. Tem pessoas que amam mais o dinheiro do que a Deus. Não é à toa que Paulo fala para Timóteo, eu percebo que na igreja existe uma raiz horrível. E ela é a pior de todas. A raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. E ele escreve, ele fala sobre isso. E ele diz, olha, não coloque a sua confiança nas coisas daqui. Só em Deus. No mesmo capítulo, lá em Timóteo. Tendo sustento e com que nos vestir. Sejamos contentes. Não anda agarrado a nada daqui não. Mas tem pessoas que não acreditam, não recebem, não é bem assim, então tá bom. Para você é sempre assim, né? Bom, seguindo aqui, nessa palavra maravilhosa, eu estou aqui por causa de Deus e recebo você também. Recebo você também. Lembrando que você vai colher muitos benefícios na sua vida quando você congrega por causa de Deus. Porque por Ele sondar mentes e corações, Ele vai te recompensar por essa sinceridade que você tem. Porque eu não sei. Eu não consigo ver o que está aí dentro. Mas Ele sabe. Se teu amém é sincero, se teu glória a Deus é de todo coração, se tu semeia por amor, se você veio aqui hoje por amor, se você veio aos empurrão. Se você veio, ai meu Deus, eu não queria ir, mas eu vou ter que ir. Mas eu queria estar dormindo, hoje está tão frio. Ai, deixa eu ficar mais um pouquinho. Aí toca a segunda vez o despertador. Mais um pouquinho. Terceira vez, mais um pouquinho. Ai, já estou perdendo, é a quarta vez. Vou ou não vou? Abençoado, a gente tem que ultrapassar isso, passar essa barreira do cansaço, do desânimo. Você tem um inimigo posto aí que é a sua carne. Não espere o seu corpo acordar assim, que maravilha, eu quero congregar, vai, levanta. A carne não vai, é o espírito, é você que tem que reagir. Não, eu anulo essa carne, ai meu Deus do céu. Se eu não levantar aqui, se eu não tomar atitude, eu vou ficar aqui. Seguindo aqui com a leitura, Gálatas 5, vamos aqui ao verso 20. Idolatria, feitiçarias, é obra do diabo? Não, da carne. Você que me ouve aí do outro lado, é a carne que provoca o que acontece aí na tua igreja, hein? Então quer dizer que aquela mulher que fica cuscuz, quando ela fica no cuscuz dela, aí você, macaxeira também, batata doce, aquela coisa toda, é carne, não é demônio não, hein? Está aqui, ó, Gálatas 5:20, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes. Ninguém tem isso aqui, graças a Deus. Iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, graças a Deus, que nenhum de nós temos isso, louvado seja Deus. É um negócio difícil de não ter, né? É inveja. Quem é que tem isso aqui? Ninguém. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Olha, eu fui promovido, viu?
Eu queria muito contar para você. Agora eu vou poder comprar isso e aquilo. Graças a Deus. Que bom, né? Deus maravilhoso. Que bom que você foi promovido. Legal. Tchau. O pessoal volta com a mente falando tanta coisa ali. Mas por que aconteceu com ele? Mas por que o senhor ainda não abriu para mim a porta? Mas como assim? Aquele miserável foi promovido, eu não fui. Mas tem alguma coisa errada aí. Essa desgraça foi promovida. Mas nem vai na igreja. Mas meu Deus falou que vai para casa própria. Mas aí é dizimista. Maldição, inferno de vida. E hoje é terça-feira e ela me dá essa notícia, essa desgraçada. Mas como isso? Mas eu estou na igreja, eu estou de aluguel há tantos anos, vai para casa própria. E ainda mostrou a foto no celular, pastor. E eu ainda falei, que bênção, né? 3 quartos. Que vitória linda, né? Louvado seja, você merece. E a pessoa por dentro, será que merece mesmo? Mas a inveja, abençoados. Ninguém está livre disso, porque é uma obra da carne, né? Inveja, todos nós temos. Aí alguém lá do outro lado, eu não tenho não. Só se for o senhor, pastor. Tu não tem não? Quando tu vê a tua vizinha, o caminhão encostando lá, descarregando geladeira nova, fogão, sofá, tu não comenta com teu marido não? Que teu armário está velho? Vamos seguir, né? Já entendeu o recado, né? Ô meu Pai do céu, vamos aqui. Invejas, bebedices. Nesse momento a carne está solta, hein? Pessoa que gosta de tomar, né? 1, 2, 3. O espírito não tem controle nesse momento. Porque é a carne que está o quê? Alimentada. A pessoa sai fora de si e nem lembra do que fez ontem. Ela nem lembra. Tem até uma narrativa em Provérbios, se não me falha a memória, que fala sobre isso. A pessoa toma 1, 2, 3, e no dia nem lembra o que aconteceu. Cadê minha carteira? Bateram em mim, eu nem senti. Tiraram os meus pertences, eu nem sei quem foi. A pessoa não lembra mesmo. Uma outra obra da carne. Glutonarias. Uma caristia que está difícil cometer essa obra da carne, viu? Não está difícil? Com as coisas que estão aí fora, meu filho. Para você cometer essa obra aqui está difícil. Glutonaria? Pastor, a última vez que eu fui na churrascaria já faz 10 anos, pastor. Está difícil cometer essa obra da carne aqui, viu? Meu Deus do céu. Com o preço que está o feijão, pastor. O arroz. Isso e mais aquilo. Está difícil, viu? Glutonaria é comer muito. Muito além do necessário, né? Tem gente que é assim, né? Ela come o tempo todo. É o tempo todo. Ela termina uma comida, uma determinada refeição, quando você vai ver, ela está agarrada em outra. E o olho dela está no prato dela e no prato da outra pessoa. Ela está de olho na sobremesa, ela nem terminou ainda de comer, mas o olho dela já está controlando o resto do que está na mesa. E o que está na geladeira. Jesus Cristo. Mas vamos seguir aqui. Glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas o quê? Praticam. Não reina em vida. Sofre perdas nessa vida, não tem paz, não tem consciência limpa, há um peso dentro da pessoa, por ela permanecer nas obras da carne. Se você sente uma ira, a primeira coisa que você deve fazer, abençoado, meu Deus, eu te peço, tira esse sentimento de mim, porque eu quero reinar em vida, eu quero desfrutar do teu reino, dos frutos do Espírito. Nesse momento você foi salvo, nesse momento você está desenvolvendo o quê? A sua
salvação. E eu digo uma coisa para você, eu louvo a Deus pela palavra de hoje, por receber esse entendimento de hoje, amém? E eu convido você a estar de pé e vamos agradecer. Muito obrigado, meu Deus, por esse entendimento de hoje. O Senhor nos apresentou, nos ensinou como de fato as coisas são com relação à salvação do nosso espírito. E o que temos que procurar fazer para reinar em vida sobre a terra. Infelizmente, meu Deus, infelizmente, há muitas pessoas hoje em dia que rejeitam essa palavra, a mensagem da salvação, a palavra da tua graça, meu Deus. Que pena, mas nós recebemos e cremos que pela graça somos salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E eu te agradeço muito, meu Deus, por ter encontrado a palavra da tua graça, esse lugar. É esse lugar que a gente precisa para a nossa vida, um lugar que alimenta o nosso espírito, de fato, de verdade. Hoje, o Senhor nos ensinou e nos reavivou a grandeza da salvação que o Senhor, nosso Deus, em Cristo Jesus, realizou. E disse: está consumado, meu filho, está feito o caminho da salvação. Eu me recebo, Deus, e declaro também esse rebanho que o Senhor me confiou, e os demais que me ouvem através da internet, firme nesse conhecimento, na palavra da tua graça, pois é ela que eu quero para a minha vida. Declare isso também. É a tua palavra, a palavra da tua graça que eu quero para a minha vida, Senhor, porque só ela me compreende, só ela fala a verdade para o meu espírito, só ela me fez entender que eu tenho a natureza carne e a natureza espírito. Só ela me fez entender que eu sou mais que vencedor. Só o Evangelho me fez compreender que nada me separa do teu amor, Senhor, e que a salvação dada por Jesus eu nunca vou perder. Só o teu Evangelho me deu essa alegria. Durante muito tempo, Deus, eu vivi na religião, e a religião nunca me deu sabor na vida, alegria, certeza, uma palavra de bom ânimo que confirmasse dentro de mim a salvação eterna. Nunca tive, Senhor, o que hoje eu tenho aqui nesse lugar, através da palavra da tua graça. Você é um salvo pelo sacrifício do Senhor Jesus. Você está liberto de todo mal. Você é um abençoado. Você é propriedade exclusiva de Deus. Um filho amado, que Deus diz: eu sou contigo por onde quer que andares. Obrigado, meu Deus. Eu recebo todos tendo um domingo abençoado, cheio de harmonia. Cheio de harmonia. Você guardado pelos anjos de Deus. Uma semana vitoriosa, uma semana de livramento, de proteção, livramento de todos os males que existem lá fora. Porque quando uma pessoa não está alimentada no Espírito, ela age mal, ela pratica maldade, ela é inimiga, ela é traiçoeira, ela tem inveja, ela pratica calúnia, ela semeia, ela vive semeando ódio no coração das pessoas. Então nos livra, Senhor, de todos esses males, em um nome do Cristo ressuscitado. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas, mas bem forte.
Declare para o seu irmão: eu recebo os anjos de Deus te guardando, te levando em segurança, em nome de Jesus. Uma boa semana a todos e até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.